Um aluno meu me fez uma pergunta bem interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ele perguntou o seguinte: Gustavo, qual que é a diferença entre o apicultor profissional e o apicultor amador? Pergunta interessante, né? A gente sempre escuta em várias palestras, eu fico falando também muito sobre apicultura profissional. Até no meu canal antigamente chamava-se apicultura profissional, que era uma forma da gente tentar, né, contribuir com a mudança da apicultura brasileira, que, generalizando, ela é amadora ainda, para passar para uma apicultura profissional, como a gente vê em outros países aí do mundo, inclusive aqui na Argentina, Uruguai, que são países vizinhos aqui, tem uma apicultura extremamente avançada e profissional. Então vamos lá. Respondendo a pergunta do nosso aluno e aproveitando, compartilhando aqui com vocês, eu começo com uma frase, um ditado, em um ensinamento que eu aprendi num curso de planejamento e gerenciamento, há muito tempo atrás. O instrutor disse o seguinte, que o povo japonês, quando pega um projeto para fazer, eles passam 90% do tempo planejando e executam 10% do tempo depois, com praticamente muita chance de dar certo e ter sucesso nesse projeto. Já nós brasileiros é o contrário, a gente passa 10% do tempo planejando e executando durante 90% do tempo. É aquela famosa levando aos trancos e barrancos, levando com a barriga, que hoje em dia, até antigamente, claro, mas atualmente, devido a altos custos de todo o processo produtivo, a gente não pode mais perder tempo e nem entrar na atividade, por exemplo, para perder dinheiro. A gente tem que definir o que a gente vai trabalhar, como que a gente vai trabalhar e com o que nós vamos trabalhar, planejar bastante, 90% do tempo, e aí sim executar com grandes chances de sucesso. Então vamos à diferença entre o apicultor amador e o apicultor profissional. O apicultor amador é aquele que geralmente se empolga com a atividade, que é aquela pessoa que quer implantar uma apicultura para poder estar no campo, num ambiente mais agradável, mais calmo, com paz e sossego, produzindo um produto que de fato vai gerar uma renda muito boa para ele, que seja o mel, própolis ou pólen, né, dentro da apicultura, e que são os produtos principais aí que a abelha produz. Porém, ele entra já adquirindo vários equipamentos, sem praticamente fazer curso algum, apenas conheceu a atividade através da internet, ou conheceu com um amigo, ou o avô fazia, o pai não fez e ele começou a fazer, e entra de cabeça e acaba, muitas vezes, dando errado. Só lembrando que a apicultura, pessoal, ela tem 3.000 anos já de existência, então é uma atividade consolidada, é uma atividade que gera sim uma boa renda para o apicultor e para aqueles que trabalham em toda a cadeia, porém, como todo negócio, ela tem que ser muito bem planejada e gerenciada. Então o apicultor amador, geralmente ele quer fazer de tudo também. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não tenha que fazer todos os processos dentro da atividade, como por exemplo a produção, a fabricação de equipamentos, o invase, beneficiamento da produção e a comercialização dos seus produtos produzidos lá no apiário. Não estou dizendo isso. Porém, a grande parcela da população, ela não consegue atuar em todos esses processos com sucesso ao mesmo tempo. Então, o apicultor, o amador, ele acaba querendo abraçar o mundo, né, e acaba fazendo tudo mais ou menos. E esse mais ou menos significa um rendimento baixo ou até mesmo prejuízo. O apicultor amador é aquele hobbyista também, que quer ter atividade ali, quer ter o seu mel de vez em quando como subsistência. Também absolutamente nada contra, desde que isso fique muito bem definido. Ele quer ter 1, 2, 5 colmeias para ter mel ali para seu consumo e também para poder oferecer de presente para amigos, parentes. Nada de errado em relação a isso. E geralmente esse produtor não está muito preocupado em lucrar com a atividade para reinvestir na atividade. Ele deve ter outra renda e então ele vai reinvestindo
na medida do possível. Então, a maioria dos apicultores brasileiros trabalham de uma forma que a gente considera amadora. Isso não é uma crítica, é uma constatação, tá? Vocês podem viajar o Brasil todo aí e geralmente o apicultor tem poucas colmeias, é uma apicultura de pequena escala de produção e a grande maioria não tem um planejamento, não tem um gerenciamento adequado, ele não sabe quanto custa produzir 1 quilo de mel ali do seu apiário e daí ele perde o controle por completo. E é aquele que não define o seu papel na atividade. Então ele produz, ele invasa, ele produz as caixas achando que vai economizar com isso, acaba fazendo muitas vezes fora do padrão, acaba tendo acidentes ao fabricar as colmeias e outros equipamentos, macacões que não são adequados para o nosso clima nem para a nossa abelha africanizada. Nós precisamos de equipamentos mais adequados para trabalhar com esse tipo de abelha também, tá? E na maioria das vezes, isso até eu já fui amador, então eu estou falando com experiência própria, a gente não vê o dinheiro entrando na atividade. A gente embalava bem no começo lá o mel, saía vendendo e a gente se deparava com duas coisas. Primeiro que a gente, na hora de recebia um pouco ali e falava, poxa, que legal. Mas na hora de reinvestir o dinheiro, né, cadê o dinheiro? Já foi, eu não tinha controle algum em cima dessa contabilidade da atividade, não via previsão do tempo, não participava muito de reuniões de associações, nem de eventos de apicultura para me capacitar. Então o apicultor amador também pensa muitas vezes que aprende muito através da internet, principalmente de grupos de WhatsApp, nada contra, tá? Porque tem muita informação boa ali também. Mas para de fato ser um profissional, aí a gente entra num outro nível de apicultura. E isso eu não estou dizendo em número de colmeias. O apicultor ele pode ser profissional tendo muitas colmeias e também tendo poucas colmeias. Uma escala de pequena produção pode ser sim muito profissional. E uma grande escala de produção, na minha opinião, é uma obrigação o apicultor ser profissional, porque o investimento ele é relativamente alto e também a gente depende muito do clima. O clima influencia drasticamente na produtividade das colônias e a gente tem que estar sempre preparado. Então, o apicultor profissional, primeiro, ele planeja, ele gerencia a sua atividade, gerencia suas finanças, inclusive. Tudo que entra da atividade, ele sabe o que é dele, porque tem a questão da mão de obra, tá? Não é aquele que você vende uma bisnaga do mel e põe o dinheiro no bolso e acha que aquele dinheiro todo é seu, tá? Muita gente pensa dessa maneira. Então, você tem a sua diária, a sua hora de trabalho, que deve estar no seu custo de produção. Esse é o seu salário, esse é o seu dinheiro. O que a apicultura gera de lucro, você pode reinvestir na atividade ou tomar outra decisão. Então ele gerencia, ele planeja, ele participa de vários cursos, várias palestras, online ou presenciais, cursos presenciais online. Ele está sempre atento aí aos grupos também de WhatsApp, eles são importantes para saber o que está acontecendo. Ele pesquisa muito também, o apicultor profissional é um pesquisador nato e um observador nato da natureza. E ele, principalmente, talvez esse seja o principal ponto entre um apicultor profissional e um amador, é a definição de papéis na atividade. Então ele define, bom, a minha vocação é estar no campo produzindo. Então ele passa então a colocar tudo na ponta do lápis, a planejar, estudar mercado, estudar onde estão os entrepostos compradores do seu produto, quanto que se paga, quanto vai custar produzir 1 quilo de mel, para que ele possa ter essa noção, planejar e ter sucesso na atividade, tá? Ele participa de outros treinamentos também, pesquisa muito. A gente tem aí a ferramenta da internet para pesquisar à vontade vários trabalhos científicos, montar uma rede de contatos também é extremamente importante para você saber aonde comprar rainha, aonde comprar um equipamento, um material mais barato.
tem grupos organizados que trabalham para conseguir vantagens para os apicultores, a exemplo do que eu criei chamado Clube Tecnoapis, que é um grupo de apicultores que busca vantagens com empresas parceiras. Esse apicultor, então, que define produzir, ele define outra coisa, outra questão também dentro da produção, que é o trabalho lá no campo. Ele define qual é o produto que ele mais tem vocação, que ele mais gosta de trabalhar. É com o mel? É com a própolis? É com o pólen? Seria com a geleia real? Com a produção de enxames ou rainhas? Seria com o serviço de polinização, onde se ganha bom dinheiro, tá? E até relativamente dá para produzir um pouco de mel, mas o peso ali do ganho nessa área de polinização, do aluguel de colmeias, é justamente receber pelo aluguel de colmeias, pelos serviços que você leva em várias culturas aqui no Brasil, está ampliando isso, já é sacramentado em outros países, principalmente Estados Unidos. Uma boa parte dos americanos, dos apicultores norte-americanos, eles trabalham com a prestação de serviço do aluguel de colmeias e ganham muito bem por isso. O mel é um subproduto dessa atividade. Então, o apicultor profissional, ele define seu papel, inclusive na produção, qual é o produto que ele vai trabalhar. Ele estuda mercado, ele faz cursos especializados em cada área, online ou presencial, ele se qualifica e às vezes vai até algum apicultor mais experiente que já está na atividade para que ele possa obter informações para trabalhar de uma forma mais adequada à sua região, à sua florada e tudo mais. Esse apicultor também, às vezes, ele define o seguinte, principalmente os iniciantes. O campo não é muito minha praia não, porque é quente, às vezes o carro atola, é muita poeira, muita chuva, muita lama, carrapato, cobra, tudo aquilo que o campo oferece, que sinceramente é a parte que eu mais gosto. Mas ele também, nesse momento, ele define, um bom profissional da apicultura, ele define, não, eu gosto de invasar os produtos, eu gosto de comprar produto dos produtores, fazer uma rede de produtores e comprar esses produtos desses apicultores que estão cadastrados na Agência de Defesa Animal e Vegetal de cada estado, tem uma rastreabilidade, ele gosta de agroindústria, boas práticas de fabricação. Então, definindo esse papel, vão para um entreposto e façam um bom proveito dessa área também que a apicultura oferece. Tem as pesquisas que você pode trabalhar dentro de um mestrado, doutorado, você pode ser fabricante de colmeias, por exemplo, um fabricante profissional que trabalha dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a 15713, que apresenta normas e informações para você fabricar uma colmeia Langstroth que vai poder ser comercializada no Brasil todo, e os equipamentos que são produzidos aqui, como alimentadores, telas escolhidoras e outros mais, se adequam perfeitamente a esse equipamento, que é a colmeia Langstroth produzida dentro das normas. Já o apicultor amador, ele quer fazer caixa e acaba fazendo fora do padrão. Ele tem muitos casos aí de acidentes, né, de apicultores que perderam até membros, aí, dedos, tentando fazer colmeias. Então, eu não recomendo se você não tem vocação para ser marceneiro, por exemplo. Você pode ser um fabricante de macacão, você pode ser um fabricante de equipamentos de beneficiamento, você pode ser um vendedor. Se você tem aquela questão de gostar de trabalhar com contatos com pessoas, viajar bastante, visitar estabelecimentos comerciais, ver o dinheiro girar mais rápido, vai para as vendas, faça uma parceria com o entreposto e comece a comercializar os produtos desse entreposto que já tem uma marca, às vezes já é bem consolidado aí na região. Então tudo isso é profissionalismo dentro da atividade. Então essa é a diferença entre um apicultor profissional, que a gente pode chamar de apicultor, mas um profissional dentro da apicultura, que define o seu papel e faz de tudo para planejar, gerenciar e se capacitar cada vez mais para melhorar os seus serviços, melhorar a sua prestação de serviço também, os serviços onde ele está atuando,
e também ter sucesso na atividade, como a gente tem vários exemplos aí no Brasil também, tá? Então esse foi mais uma dica aí do Apps Money, espero ter esclarecido esse ponto também e sucesso a todos. Vamos que vamos!